Vamos começar com a nossa primeira notícia. Ilya reagiu à mais recente polêmica envolvendo Paddy Pimblett e o famoso banco vermelho usado em seu canto durante a derrota por interrupção para Justin Gaethje. E ao que tudo indica, a tentativa de provocação acabou saindo muito diferente do que Paddy esperava. Tudo começou quando Paddy apareceu nas redes sociais afirmando que havia comprado pessoalmente o banco vermelho em que Ilya se sentou durante a luta. Ele apresentou o objeto como uma espécie de troféu e tentou transformar a situação em uma provocação pública, aparentemente com a intenção de irritar Ilya e aumentar ainda mais a rivalidade entre os dois. Só que a história rapidamente começou a desmoronar. Uma fã apareceu com vídeos e comprovantes de um leilão, mostrando que ela era, na verdade, a pessoa que havia comprado o banco. Segundo os registros divulgados, ela teria pago cerca de $3.700 pelo item. E o mais curioso é que a intenção dela não era simplesmente possuir uma lembrança da luta. Ela afirmou que queria proteger o objeto e impedir que rivais de Ilya pudessem utilizá-lo para fazer provocações contra ele. A revelação colocou a história de Paddy sob uma luz completamente diferente. O que parecia ser uma grande provocação acabou se transformando em uma situação bastante constrangedora para o lutador britânico, especialmente depois que as imagens e os comprovantes começaram a circular entre os fãs de MMA. Naturalmente, todos ficaram esperando para descobrir como Ilya reagiria depois de ver a história ganhar tanta repercussão. E Ilya não perdeu a oportunidade. Ao comentar uma publicação relacionada à polêmica do banco, Ilya respondeu com uma provocação direta contra Paddy. Ele chamou o rival de cogumelo e acrescentou emojis de risada, deixando claro que estava se divertindo com toda a situação. A resposta foi curta, mas teve um impacto enorme porque veio justamente quando a história já estava sendo discutida por toda a comunidade do MMA. Agora, a rivalidade entre Ilya e Paddy continua ganhando novos capítulos fora do octógono. O que começou como uma simples provocação envolvendo um banco acabou se transformando em mais uma troca de farpas entre dois lutadores que claramente não têm muito carinho um pelo outro. Enquanto isso, a divisão dos leves continua movimentada, com grandes nomes e possíveis confrontos sendo discutidos. O técnico Javier Mendez também já começou a falar sobre possíveis lutas envolvendo Usman, adicionando ainda mais especulação ao futuro da categoria. Por enquanto, porém, o episódio do banco deixou uma coisa clara. A tentativa de trollar Ilya acabou dando a ele uma nova oportunidade de responder com uma provocação própria. Vamos passar para outras notícias. Novas imagens de Islam Makhachev treinando com Khabib Nurmagomedov durante uma sessão de sparring começaram a circular, e o vídeo rapidamente chamou a atenção dos fãs de MMA. Nas imagens, os dois grandes nomes do Daguestão aparecem trabalhando intensamente na preparação para o próximo desafio de Islam. Mas existe um detalhe que deixou os fãs especialmente intrigados. O vídeo termina justamente durante um momento bastante intenso da troca, antes que seja possível ver claramente como aquela sequência terminou. Naturalmente, isso gerou muita especulação nas redes sociais. Agora, um integrante da equipe de Khabib, Zubaira Tukhugov, explicou o contexto por trás das imagens e revelou o que estava acontecendo naquele treinamento. Segundo ele, a preparação de Islam para o confronto contra Ian Gary já começou em ritmo muito alto, e Khabib está tendo um papel importante nesse processo. A ideia seria criar situações de treinamento que possam reproduzir alguns dos desafios que Islam poderá encontrar dentro do octógono. Durante a sessão, Khabib colocou Islam sob forte pressão, trabalhando principalmente a movimentação, a defesa e as trocas de golpes. O objetivo era fazer com que Islam permanecesse ativo, evitando ficar parado e aprendendo a reagir rapidamente quando estivesse sob pressão. Em determinado momento, as instruções ficaram ainda mais intensas. Khabib orientava Islam a sair da linha de ataque, movimentar-se e evitar ficar encurralado contra a parede. Saia daí! Saia daí! Saia daí! Mova-se! Foram algumas das instruções dadas durante o treinamento. A mensagem era clara. Islam precisava continuar circulando, permanecer no centro e não esperar passivamente pelos ataques. Khabib também reforçou que Islam deveria trabalhar não apenas a movimentação defensiva, mas também manter a atividade durante as trocas. Para uma luta contra um adversário como Ian Gary, esse tipo de preparação pode ser extremamente importante. As imagens mostram que o treinamento está sendo tratado com total seriedade.
Mesmo sendo parceiros de equipe e amigos de longa data, Khabib não parece estar facilitando as coisas para Islam. A preparação continua, e cada sessão serve para testar diferentes situações antes do próximo grande desafio de Islam. Com Khabib diretamente envolvido nos treinos, a equipe parece determinada a preparar Islam para qualquer cenário que possa surgir quando ele finalmente entrar no octógono contra Ian Gary. Vamos passar para outras notícias. A UFC acaba de anunciar uma luta que promete colocar fogo no card da Noche UFC. Yair Rodrigues vai enfrentar Jean Silva no evento principal marcado para o dia 12 de setembro, em um confronto que reúne dois nomes perigosos e com estilos capazes de transformar a luta em um verdadeiro espetáculo. Jean Silva chega para esse compromisso depois de uma vitória importante sobre Arnold Allen no UFC 324, realizado em janeiro. Na ocasião, Silva mostrou bastante controle durante os 3 rounds e garantiu uma vitória por decisão unânime. O resultado aumentou ainda mais sua confiança e colocou seu nome novamente em uma posição de destaque dentro da divisão. Agora ele terá pela frente um desafio ainda maior. Do outro lado estará Yair Rodrigues, um dos lutadores mais criativos e imprevisíveis do elenco da UFC. Rodrigues não compete desde abril, quando enfrentou Patrício Pitbull no UFC 1314. Naquela oportunidade, Yair conseguiu uma vitória por decisão unânime e saiu do octógono com mais um resultado importante em seu currículo. Depois de alguns meses longe das competições, Yair finalmente tem um novo compromisso definido. E esse retorno não será contra qualquer adversário. Jean Silva vem embalado por uma vitória recente, enquanto Rodrigues chega com experiência e um estilo de luta extremamente difícil de prever. Isso cria um confronto interessante, porque os dois podem apresentar estratégias completamente diferentes durante os 5 rounds. Silva tem mostrado capacidade de pressionar seus adversários e manter um ritmo consistente, enquanto Rodrigues é conhecido pela criatividade nos golpes, pela movimentação e pela habilidade de criar ataques inesperados em momentos aparentemente comuns. Por isso, o anúncio do combate já começou a gerar bastante expectativa entre os fãs. Além disso, por ser o evento principal da Noche UFC, a luta terá uma responsabilidade ainda maior. 5 rounds podem exigir muito dos dois atletas, principalmente se o combate chegar aos minutos finais. Para Yair, será uma oportunidade de voltar ao octógono com uma grande apresentação. Para Jean Silva, será a chance de conquistar uma vitória sobre um nome conhecido e mostrar que está pronto para enfrentar desafios ainda maiores. Uma coisa é certa. Esse confronto tem potencial para ser eletrizante do início ao fim, e os fãs de MMA já têm mais uma grande luta para acompanhar no dia 12 de setembro. Vamos passar para outras notícias. Conor passou por uma cirurgia no joelho após a lesão sofrida no UFC 329, e a notícia rapidamente chamou a atenção dos fãs de MMA. Depois de toda a discussão sobre a gravidade do problema, o próprio Conor apareceu nas redes sociais para informar que estava prestes a entrar no centro cirúrgico. Em um vídeo publicado antes do procedimento, Conor tentou manter o bom humor e aproveitou a oportunidade para promover novamente sua bebida energética. Ele apareceu falando diretamente com os fãs e explicou que iria realizar a cirurgia naquele dia, pedindo que todos desejassem boa sorte. Mas, como já é comum quando Conor aparece nas redes sociais, a divulgação de seu produto também acabou fazendo parte do momento. Ele brincou dizendo que precisava se preparar para a cirurgia com sua bebida energética e mostrou mais uma vez seu lado empreendedor. A situação até rendeu uma resposta bem humorada do Dr. Brian Sutter, que comentou a publicação fazendo uma brincadeira sobre as recomendações médicas antes de uma cirurgia. O comentário sugeria que Conor deveria consumir apenas água antes do procedimento. A resposta, em tom de humor, foi que ele precisava vender algumas bebidas energéticas. Esse tipo de interação mostra como Conor continua aproveitando praticamente qualquer oportunidade para promover seus negócios, mesmo em momentos relacionados à sua carreira no MMA. Agora, o foco passa a ser sua recuperação. Desde que sofreu a lesão, Conor tem deixado claro que pretende voltar ao octógono. Ele também demonstrou interesse em enfrentar novamente Holloway, dando a entender que uma revanche continua entre seus objetivos. Existe ainda outro fator importante envolvendo seu futuro. Conor tem apenas mais uma luta restante em seu contrato atual com a UFC, e ele já deixou claro que pretende cumprir esse compromisso.
Por isso, a cirurgia representa apenas mais uma etapa no caminho de um possível retorno. Naturalmente, a recuperação do joelho será fundamental. Antes de pensar em uma nova luta, Conor precisará passar pelo processo de recuperação e voltar a treinar em condições adequadas. Enquanto isso, os fãs aguardam novas atualizações sobre o procedimento e sobre quando ele poderá retornar aos treinamentos. Se conseguir se recuperar completamente, a expectativa em torno de seu próximo combate será enorme, especialmente considerando seu desejo de voltar a competir e a possibilidade de reencontrar Holloway dentro do octógono. Por enquanto, resta acompanhar sua recuperação e esperar pelas próximas informações sobre seu retorno ao MMA. Vamos passar para outras notícias. Islam Makhachev revelou que adotou uma estratégia mais segura contra a GDM, mas agora promete uma abordagem completamente diferente diante de Ian Gary. E essa mudança pode tornar seu próximo combate ainda mais perigoso. Na luta contra a JDM, Islam explicou que preferiu não correr riscos desnecessários. O objetivo principal era garantir a vitória e conquistar o título de 2 divisões. Por isso, ele optou por uma estratégia mais calculada, evitando situações que poderiam colocar o resultado em perigo. Mas, contra Ian Gary, Islam garante que pretende mudar completamente sua postura. Desta vez, ele afirma que está disposto a assumir mais riscos para tentar finalizar o adversário. Segundo Islam, buscar a finalização é algo que ele gosta de fazer, e acredita que poderá encontrar uma oportunidade assim que conseguir levar Gary para o chão. A confiança de Islam parece vir principalmente da avaliação que ele fez do jogo de chão de Gary. O campeão reconhece que Ian possui qualidades importantes em pé. Sua envergadura, seus braços longos e sua capacidade de controlar a distância podem criar problemas para qualquer adversário. Islam também destacou que Gary costuma usar sua movimentação para manter os oponentes longe e evitar trocas desnecessárias. Porém, quando a luta chega ao solo, Islam acredita que a história será completamente diferente. Ele afirmou que, se conseguir derrubar Gary, acredita que terá uma grande oportunidade de buscar a finalização. Para Islam, essa é justamente uma das principais diferenças entre os dois momentos. Contra a JDM, ele priorizou a segurança e o resultado. Agora, diante de Gary, parece disposto a acelerar o ritmo e procurar uma conclusão antes do fim dos rounds. Isso adiciona ainda mais expectativa ao confronto, porque Islam não está apenas falando em vencer, ele está falando em finalizar. Ao mesmo tempo, existe outro assunto envolvendo seu futuro. Conforme o UFC 330 se aproxima, começaram a surgir discussões sobre a possibilidade de essa ser uma das últimas vezes em que veremos Islam competindo no octógono. Por enquanto, porém, o foco do campeão está claramente em Ian Gary. Se Islam realmente cumprir a promessa de assumir mais riscos, poderemos ver uma versão muito mais agressiva de seu jogo. E caso consiga levar Gary ao chão, ele acredita que terá a oportunidade perfeita para buscar a finalização. A preparação continua e a expectativa para esse confronto só aumenta à medida que o UFC 330 se aproxima. Vamos passar para outras notícias. Daniel Cormier acredita que a rivalidade entre Khamzat e Sean Strickland pode ter perdido justamente o elemento que tornava essa história tão interessante: a sensação de que os dois realmente se odiavam. Os dois lutadores voltaram a aparecer no centro das discussões recentemente, principalmente depois que Strickland indicou que estaria disposto a enfrentar Khamzat novamente. Uma revanche, porém, ainda não foi oficialmente confirmada pela UFC. O problema, segundo Cormier, é que seria muito mais difícil convencer os fãs de que toda aquela tensão ainda é verdadeira. Antes do UFC 318, Khamzat e Strickland protagonizaram uma das rivalidades mais intensas da preparação para uma luta. Os dois trocaram provocações constantemente, e a situação chegou a um ponto em que ambos precisaram de escoltas policiais durante a semana da luta. Strickland chegou a publicar sua localização nas redes sociais, aparentemente tentando provocar Khamzat e criar ainda mais tensão. A rivalidade parecia completamente fora de controle, e os fãs esperavam uma explosão quando os dois finalmente entrassem no octógono. Mas o resultado mudou tudo. Depois de vencer Khamzat e conquistar a vitória, Strickland adotou uma postura muito diferente. Ele pediu desculpas e, pouco depois, os dois foram vistos deixando a arena em uma situação muito mais amigável. Foi justamente essa mudança que chamou a atenção de Cormier. Segundo o DC, quando um lutador conhecido por falar exatamente o que pensa,
admite que parte daquela rivalidade era apenas promoção de uma luta, fica muito mais difícil vender uma revanche baseada novamente em ódio e provocações. Cormier destacou que Strickland é conhecido por não esconder suas opiniões. Por isso, quando ele diz que estava apenas promovendo o combate, muitos fãs tendem a acreditar. E esse é o grande problema. Mesmo que Strickland ainda tenha algum ressentimento contra Khamzat, o público pode não estar tão investido nessa rivalidade quanto estava antes. A história já teve um primeiro capítulo extremamente intenso, seguido por uma resolução inesperada. Agora, tentar reconstruir aquela mesma tensão pode parecer forçado. Ao mesmo tempo, Cormier deixou claro que continuaria interessado em assistir aos dois lutadores dentro do octógono, porque acredita que a luta em si seria extremamente competitiva. Mas, para o público geral, existe uma diferença enorme entre assistir a dois grandes lutadores e acreditar que eles realmente querem destruir um ao outro. E depois de tudo o que aconteceu no primeiro encontro, essa confiança pode ser muito mais difícil de recuperar. Vamos passar para outras notícias. Carlos Prates pode estar se aproximando de uma oportunidade enorme dentro da divisão dos meio-médios. A presença de uma equipe de filmagem da UFC na casa de Carlos chamou a atenção dos fãs e rapidamente levantou especulações sobre o que pode estar sendo preparado para seu próximo capítulo na organização. Carlos compartilhou imagens da visita em suas redes sociais e aproveitou o momento para enviar uma mensagem direta aos outros nomes da divisão. Em sua publicação, ele mencionou Sean Brady, Uros Magic e outros meio-médios que vêm falando sobre seu nome. A mensagem foi clara. Ele pediu calma aos seus possíveis adversários e afirmou que, em sua próxima luta, pretende conquistar o cinturão. Carlos não parou por aí. Ele deixou claro que, depois de conquistar o título, pretende lidar com os outros lutadores que estão buscando seu espaço. A declaração foi feita em tom confiante, mas também deixou evidente que Carlos está mirando o topo da divisão. A frase sobre levar os adversários para o seu reino da dor rapidamente chamou atenção entre os fãs, principalmente porque mostra o nível de confiança que ele tem antes mesmo de seu próximo combate ser oficialmente anunciado. Carlos também fez questão de deixar claro que não existe nada pessoal em suas declarações. Para ele, tudo faz parte do negócio e da competição dentro do UFC. A publicação ainda recebeu uma resposta interessante de Sean Brady, que simplesmente comentou: "Só negócios." A resposta curta foi suficiente para alimentar ainda mais a expectativa em torno de um possível confronto entre os dois. Por enquanto, ainda é necessário aguardar uma confirmação oficial sobre o próximo adversário de Carlos e, principalmente, sobre a possibilidade de uma disputa de cinturão. Mas a presença da equipe de filmagem da UFC em sua casa certamente adicionou combustível às especulações. Se Carlos realmente estiver sendo preparado para uma luta de alto nível, o próximo anúncio poderá mudar completamente sua posição dentro da divisão. Enquanto isso, a mensagem enviada aos meio-médios foi bastante clara. Carlos acredita que está pronto para enfrentar os maiores nomes da categoria e não pretende esperar muito tempo para buscar o cinturão. E enquanto essa situação ganha força, outra notícia envolvendo Conor também chamou atenção. O lutador anunciou que passou por uma cirurgia, acrescentando mais um capítulo à sua atual situação antes de um possível retorno ao octógono.